Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, se vocês estão curtindo os vídeos que eu faço diariamente, deixem o apoio de vocês no botão de curtir do Instagram ou no botão de like do YouTube, beleza? Começando então com o mini índice, nós tínhamos aqui já a famosa conhecida região de consolidação, né? Aqui em cima a resistência, aqui embaixo o suporte. Dá para ver o mercado andando de lado há bastante tempo, com um range bem grande aqui de muitos pontos nessa consolidação. Então, por ser uma consolidação grande, ela cria movimentos dentro da própria consolidação que a gente pode explorar. Bom, qual era o movimento que a gente estava vendo aqui, né, no dia de hoje? Nós tínhamos aqui com a conexão dos últimos topos formados no mercado, nós tínhamos aqui o mercado com um movimento de queda, tá? O mercado caindo, isso criava aqui para a gente uma linha de tendência de baixa, certo? Bom, o mercado ontem ele fecha nesse ponto e ele abre com um gap de baixa aqui nesse ponto. Então, o movimento é o seguinte, eu tenho essa onda para baixo, uma onda para cima, que cria aqui essa linha de tendência de baixa, e eu tenho um novo movimento para baixo. Ou seja, eu estou fazendo aqui a continuidade do movimento para baixo guiado por essa linha aqui, ó. Certo? Bom, dito isso, o mercado abre nesse gap de baixa aqui, certo? Então é considerado uma onda de impulsão, porque eu tive uma onda de impulsão prévia, uma onda de correção, e agora esse gap de baixa era caracterizado para mim como uma outra onda de impulsão que dá continuidade nesse movimento aqui. Então, depois de uma onda de impulsão, a gente espera o quê? Uma onda de correção, um pullback. E quando veio esse pullback hoje no mini índice? Aqui nesse ponto, ó. Aqui nesse ponto veio o pullback. O que nós tínhamos aqui? Primeiro, nós tínhamos o suporte dessa linha de tendência de baixa passando aqui. Nós tínhamos suporte, aliás, a resistência nesse caso, né? Desse nível de preço passando aqui. Nós tínhamos aqui uma das médias passando nessa região e nós tínhamos o candle gatilho aqui também. Então, tudo isso interferiu, casou o cenário, fez a confluência para que a gente pudesse entrar nessa operação aqui nesse ponto, nesse candle gatilho aqui, um candle que indica a exaustão de força dos compradores para subir e indica que os vendedores querem empurrar o mercado para baixo. Tá? Então, entrada aqui nesse gatilho de venda aqui, levando a operação até aqui embaixo, no último fundo formado. Então, o desenho, como é que foi a estrutura do mercado? Onda de impulsão, onda de correção, onda de impulsão, onda de correção, entrada na operação, outra onda de impulsão batendo no alvo. Certo? Então, a operação aqui foi liquidada com R$ 375, 4 contratos no mini índice. Simples, fácil, pullback, sem segredo, só análise de mercado. Depois disso, o mercado já não continuou andando da mesma forma, por quê? Foi desenhado aqui, quando o mercado bateu aqui nesse ponto, bateu no nosso alvo, o mercado parou de cair. O mercado não passou aqui para baixo mais ainda, ele parou de cair. Essa é uma das importâncias que eu vejo de realização da operação no último fundo formado ou no último topo formado. Porque percebam, se eu coloquei o meu alvo aqui, ó, e o mercado bateu no meu alvo, certo? Porque o alvo estava determinado aqui no último fundo formado. Se eu tivesse colocado o alvo aqui embaixo, supondo que o mercado ia cair até aqui embaixo e ia fazer esse movimento, eu teria perdido essa operação e teria tomado um stop, porque depois o mercado subiu aqui. Então, essa é uma das importâncias que eu vejo em deixar a realização da operação em níveis de preço de mais segurança, onde você tem maior chance de ter sua operação realizada, como aconteceu aqui. Aí o pessoal fala, mas você não alonga a operação, você podia ter trazido a operação até aqui embaixo, você podia ter lucrado mais a operação. Quando o mercado já andou, fica fácil de falar, certo? Mas aqui no momento em que a operação está andando, você não sabe se ele vai parar aqui nesse preço ou se ele vai continuar caindo até lá embaixo. Eu prefiro
ter mais segurança, garantir meu lucro e deixar a realização perto de topos ou fundos anteriores. Tá? Então, nesse caso, foi exatamente isso. Ó. A onda de impulsão veio aqui, o pullback veio aqui, a nova onda de impulsão veio aqui, bateu no alvo, não conseguiu cair mais para baixo e retornou aqui para cima, rompendo essa linha de tendência de baixa que nós tínhamos aqui. Então, é uma reversão de movimento, certo? E tudo isso perto do fundo da consolidação que está aqui embaixo, certo? Uma reversão de movimento. Nesse caso, tirar os desenhos aqui, nós tínhamos aqui um padrão de fundo duplo, né? Um fundo, outro fundo no mesmo nível, rompendo aqui a estrutura para cima. Então, aqui o mercado já muda de direção, essa linha de tendência de baixa deixa de existir e o mercado já, quando a gente começa a olhar o desenho dele, no final das contas, ele está dessa maneira aqui, ó. Certo? Então, tínhamos essa linha de tendência, ela foi aproveitada no momento certo, depois ela deixou de existir e o mercado passou a andar de lado. Ok? Bom, indo agora para o mini dólar. Mini dólar aqui, mesma coisa, nós tínhamos uma consolidação bem ampla, o range de movimento do topo ao fundo da consolidação, movimentos muito amplos e cria aqui um outro movimento dentro da consolidação, que é o que? Essa linha de tendência de alta aqui passando, com esse movimento que está indo para cima, todo torto, né? Todo rabiscado, mas ainda assim indo para cima. Então, único padrão não, a única coisa que a gente pode se basear é essa linhazinha aqui que pode nos ajudar, nos guiar em alguma coisa. Então, hoje, o mini dólar, depois de fechar aqui desse jeito, ontem, o dia de ontem foi muito ruim também, o mini dólar hoje ele abre e ele tem um comportamento um pouco diferente. Como que é esse comportamento? O mercado ele abre em gap de alta, tá? Até então, poderia ser aqueles movimentos tudo torto aqui, como vinha sendo nos dias anteriores, certo? Mas não aconteceu isso. Ele abriu aqui em cima no mercado e aí depois o mini dólar ele veio com uma forte demanda dos vendedores aqui para baixo. Desculpa, uma forte oferta dos vendedores aqui para baixo. Então, olha o tamanho da perna de baixa que nós tivemos no dólar aqui, ó. 100 pontos de queda no dólar, isso é bastante coisa, tá? Então, a gente consegue ver que essa rabisqueira que estava aqui em outros movimentos do mercado, esse equilíbrio de forças tanto para cima quanto para baixo, esse equilíbrio se perdeu um pouco aqui nesse primeiro horário do pregão, porque o mercado derreteu aqui, ó, nessas primeiras 3 horas do pregão e caiu aqui quase 100 pontos, rompendo essa linha de tendência de alta para baixo, rompendo aqui para baixo. Certo? Então, onde poderia ter sido uma possível operação aqui no mini dólar? Talvez aqui nesse ponto, ó. Poderia ter sido uma operação, porque eu estou vindo de uma perna enorme de baixa e o mercado está fazendo um pullback aqui para mim, mais ou menos na região da metade aqui. Certo? É uma região teoricamente importante. Só que aqui você teria tomado stop, ó. Tá vendo? Se você tivesse entrado nesse ponto aqui, o mercado teria subido mais um pouquinho antes de descer. E aqui você teria tomado stop. Eu não estava olhando o mini dólar, então provavelmente eu não ia ter entrado, né? Porque eu não estava olhando o mini dólar. E a minha meta já estava batida no mini índice, então eu não tinha por que olhar o mini dólar. A real por trás disso tudo é que eu estou realmente evitando operar o mini dólar esses tempos aí, porque se nós olharmos aqui o comportamento do mini dólar para trás, ele está um comportamento muito ruim se operado, né? É muito brigado e eu prefiro uma vida mais fácil, uma vida sem passar muito calor nos meus trades aí. Eu prefiro uma coisa mais simples, que dê mais chance de resultado para mim. Então, de novo, né? A gente está numa consolidação, a gente tem que entender que essa linha de tendência de alta aqui foi rompida, né? Essa linha de tendência de alta aqui foi rompida, o mercado faz uma perna para baixo, rompendo tudo isso,
e uma perna para cima de pullback rompendo, certo? O mercado ele até desceu um pouco depois disso, mas não chegou a bater aqui num possível alvo embaixo. Por quê? Porque essa perna de baixa aqui, esse movimento para baixo, foi um movimento muito amplo, certo? Uma perna muito forte aqui. Tá? Então, para conseguir bater o alvo aqui embaixo, o mercado tinha que andar muito até aqui embaixo. Mas mesmo assim, a gente consegue ver que esse é um pullback bem brigado, né? Porque nós temos movimento para cima, movimento para baixo, movimento para cima, movimento para baixo, movimento para cima, movimento para baixo. Isso acaba criando confusão para o trader, porque às vezes a gente acha que a hora certa de entrar é aqui, ou às vezes a hora certa de entrar poderia ser aqui, ou às vezes a hora certa de entrar poderia ser aqui. No final das contas, se você tivesse entrado aqui, teria tomado stop. Se você tivesse entrado aqui, teria tomado stop. E você só não teria tomado stop se tivesse entrado nesse ponto. Tá? Justamente porque o mini dólar tá com esse comportamento, tá ruim de ser operado, então eu tô até evitando olhar para ele, porque o mini índice tá tranquilo, tá indo bem, ainda tá em consolidação, mas eu tô conseguindo operar, então tá muito bom para eu mudar a estratégia no momento, certo? Então, conselho de novo, já falei isso em outras vezes, mas se você puder, fique fora do mini dólar, porque o mini dólar ele tá tirando dinheiro de quem tem pouco dinheiro para passar para quem tem muito dinheiro, né? Tá tirando dinheiro da sardinha para botar no bolso do tubarão. Então, fica fora do dólar, espera o mercado se acalmar um pouco, depois o dólar pode passar a ser uma opção rentável de novo. Mas por enquanto o mini índice é a melhor opção para você. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aí os comentários que eu vou procurar responder a todo mundo. Grande abraço.